Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Hoje nós estamos com a lição do Salmo 25. Nós vamos orar. O estudo da palavra da Escola Bíblica Dominical. Então nós estaremos hoje aprendendo mais um pouquinho da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Cubra a sua cabeça comigo, ora ao Senhor. Pai querido, na tua presença estamos, Pai amado, nesta manhã abençoada que tu nos concede, de poder ter ar para respirar, o fôlego de vida, a salvação da nossa alma, de poder, Senhor, ter o pão de cada dia, de poder adorar o teu santo nome, de poder meditar na tua palavra, de poder adorar o teu santo nome, de poder estar junto a ti, Senhor, cada vez mais, Senhor. Nós te exaltamos e agradecemos pelo dia de hoje, Senhor. Pedimos a tua bênção para as famílias, Senhor da glória, que está nos seus lares, meu Senhor, nesse momento, assistindo algum evento da tua obra, da tua casa, Senhor. Pedimos a tua bênção para todos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor da glória. Manifesta o teu poder e a tua graça, que nós venhamos, Senhor, nesta manhã, Pai querido, de bênção, meu Senhor, no estudo bíblico da EBD, da Escola Bíblica Dominical, que venhamos aprender de ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura da revista, é a lição 4, 26 de abril de 2020. Buscando conhecer os caminhos do Senhor. No textuário diz: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, verso 4. Verdade aplicada. Para crescer espiritualmente é preciso aprofundar o nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Lá em Salmo 25, versículo 1, 2, 5, 12, 13, 14 e 15. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixe confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. 13. A sua alma pousará no bem,
e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhe fará saber os seus consertos. O versículo 15. Os teus olhos estão continuadamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Nenhum laço preparado para ti vai deixar você cair na rede, no laço do inimigo. Essa lição de hoje está falando muito dentro desta área aí que nós estamos lendo. O ponto de partida é conhecer os caminhos de Deus, que deve ser o nosso anseio. A Bíblia diz: procurar e conhecer o Senhor, invocar enquanto está perto. E é o que nós temos que fazer cada dia, conhecer o Senhor. Se você não conhecer o Senhor, se você não buscar Deus, se você não ler a palavra, se você não orar ao Senhor, como que você vai ter contato com Deus? Como que você vai conhecer o Senhor na sua vida, em nome de Jesus Cristo? Aqui no tópico 1 da lição, da introdução, fala o Salmo 25, expressa não só apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda o caminho do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Que coisa linda! No tópico 1 diz assim: um salmo acróstico e a oração de Davi. O Salmo 25 é uma acróstico. Cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, com algumas irregularidades. Veja lá na lição 1, o tópico 2, os acríticos servem para memorizar o alfabeto e hebraico e no conteúdo nele, anunciando no presente salmo. É possível inferir que a atitude de Davi é expressar em dois aspectos. Primeiro, oração, quando apresentar a Deus as suas súplicas. Segundo, meditação, quando perceber os atributos de Deus e reflete sobre eles. Vê o que Davi fala. Na oração de Davi, ele vai começar a ter contato com Deus, falar com Deus. Se chama de comunhão, intimidade, em conhecer o Senhor, em falar com Deus. Você vê que na oração de Davi nós observamos que o Salmo registra a oração intercalada com a meditação por meio da oração de Davi, que derrama a sua alma de forma profunda, fazendo a Deus o seguinte pedido: não me deixe confundido. Essa oportunidade da nossa vida, nessa situação que o país está passando, não só com essas pragas, como também com a crise política, mas nós estamos entendendo que está tudo no controle de Deus. Para que você não fique confundido, o crente não fica embaraçado com essas coisas, não fica confundido, não fica enrolado com isso. Deus vai esclarecendo tudo, porque tudo que nós passamos hoje está na Bíblia, está na palavra de Deus. Você vê que lá no Egito, quando Israel estava escravizado, Deus levantou Moisés, e Moisés foi lá, usado por Deus, resgatou Israel do Egito para levar uma terra prometida. E nessa sua trajetória,
Deus nunca deixou Moisés confundido. Deus nunca deixou o seu povo desamparado. Deus nunca deixou o seu povo de lado. Ele esteve com Moisés, com Israel, até chegar na promessa que Deus fez para Israel. O povo que muitas das vezes é negligente com o que está acontecendo. Nós possamos entender dentro da palavra de Deus que há um momento da nossa vida que nós temos que realmente entrar nesse momento da intercessão, da oração. Porque Davi ele fez isso. O Salmo registra a oração intercalada com meditação por meio da oração. Davi derrama a sua alma de forma profunda, fazendo a Deus o seguinte pedido: não me deixe confundido. Olha lá o Salmo 25, versículo 2. Faze-me saber os teus caminhos. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Na parte D, perdoa os meus pecados. Tudo isso a gente tem que colocar diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Ainda fechando esse primeiro tópico da lição, depois o presbítero irmão Ricardo Monteiro vai estar fazendo o fechamento desta lição para a honra e glória do Senhor. No tópico 1 ainda diz assim: não me deixe confundido, porque eu falei. Está pedindo ao Senhor para não lhe deixar envergonhado. Deus jamais vai fazer isso com o povo de Deus. Davi era querido, batalhador, proativo, dispunha-se à vontade de Deus, cumprindo o seu chamado a partir para o enfrentamento da batalha que lhe era apresentada. Em decorrência disso, sofreu duras oposições, não só de inimigos, várias vezes experimentado na guerra. Coisas que acontecem hoje, está aqui na Bíblia. Está aqui na palavra de Deus. Sofrendo opressões, traições dentro do reinado, pessoas ao seu lado querendo trair. E Davi pedia, clamava a Deus em oração: não me deixa confundido. Me revela tudo isso, para que eu não venha cair na astuta cilada do inimigo. Finalizando aqui o primeiro tópico da palavra de Deus, lá no 1.3 diz assim: perdoa os meus pecados. Por que Davi se colocava diante do Senhor dessa maneira? Porque ele sabia que ele era frágil nesta área. E ele precisava estar sempre diante do altar de Deus pedindo perdão. Senhor, perdoa. Se eu transgredi, se eu errei, se eu cometi algum erro. E ele sempre se colocava na presença de Deus. Por isso que Deus amava Davi, porque ele estava sempre em comunhão com Deus. Davi pede ao Senhor que não se lembre dos seus pecados e da sua mocidade. O homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Várias famílias foram destruídas por causa do adultério, trazendo consequência nefasta aos filhos. Várias vidas foram ceifadas
em decorrência do ódio. Diversos ministérios reduziram-se ao pó, em decorrência de uma medida após o pedido inicial por proteção. E para ser guiado por Deus, Davi, baseando-se nas misericórdia e benignidade do Senhor, suplica seu perdão. Está lá no verso 6 e 8. Vê lá no verso 8, 6 e 8. Interessante notarmos o pedido. Lembra-te, não te lembras. John Berg comenta que se trata de agir de acordo com verdadeiramente carecemos que Deus nos trate com graça e misericórdia. Segundo João Calvino, o salmista dá a entender que se Deus o tratasse de acordo com o rigor da lei, não só os seus pecados, de onde ou de algum dia entrariam em julgamento contra ele, mas todas as vezes que pecarem, contando até mesmo desde a infância, seria agora com justiça apresentado contra ele. Por isso que o nosso Deus é um Deus misericordioso diante do Senhor. Vou convidar aqui o presbítero Ricardo Monteiro. Ele vai continuar no tópico 2 da lição. Quero saudar a todos com a parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de alegria nós estarmos aqui nessa lição maravilhosa, que eu estava meditando como fala em nossos corações. E a preocupação do salmista perante o Senhor. Nós observamos em todo o tempo como a preocupação, a confiança no Deus a qual Davi servia. E o Deus a qual nós servimos, esse aprendizado tem sido tremendo. Eu estava também como os comentaristas, como também aqueles que têm autoridade no conhecimento teológico, da forma como o Salmo ele foi criado, como ele foi construído, a estrutura do Salmo. E nós, como o nosso pastor falou com profundidade sobre acróstico, do modo que ele vem do alfabeto, formou o alfabeto, né? E em cada letra do alfabeto é um versículo que foi preenchido, como a divindade, como Deus trabalhou. E na meditação de Davi, na busca desse conhecimento, na busca dessa confiança, porque esse Salmo 25, ele nos fala da confiança de Davi no seu Deus. Em momento nenhum, Davi deixou de desconfiar que a incredulidade, a falta de confiança. Então, ele escreve, quando ele vai selecionando cada letra do alfabeto, a inspiração, e ele mostra a confiança, buscando conhecer o caminho do Senhor. E ele, como já foi falado, o primeiro tópico, aí entra no segundo tópico, o desejo do conhecimento do salmista. Os teus olhos estão continuamente no Senhor. A preocupação, a dedicação do salmista está sempre ligado na confiança no Senhor, porque sabe que o Senhor, a vontade de ser guiado pelo Senhor. Então, Davi, a todo momento, ele colocava em prova, queria colocar em prova essa confiança. E ele tinha essa confiança, certeza, confiabilidade, estabelecimento, fidelidade.
Um viver sábio inclui associar a verdade com a benignidade. Então, o salmista, a todo tempo, ele tinha essa preocupação de fazer uma análise da sua vida perante o Senhor. Porque o salmista é tão maravilhoso que ele começa: para ti, Senhor, eu ergo minha alma. Meu Deus, em ti eu confio. Era uma confiança inabalável. Então ele estava tranquilo, como foi falado até pelo nosso pastor, ainda os inimigos, ainda as perseguições, mas ele permanecia inabalável. E nessa confiança, como Saulo fala de confiança, essa semana eu fiquei a meditar. Nós estávamos aqui na escola dominical, domingo passado, falando sobre o poder de Deus. E quando eu fui para casa, continuei na meditação de tudo aquilo que nós aprendemos na escola dominical passada. E depois estamos sobre a confiança do salmista. Não importa qual seja o momento, ele quer ser guiado. E fui confrontado. Eu fui confrontado com as palavras do Senhor. E o Senhor me levou a julgamento de tudo aquilo que eu falei. E eu falei: Senhor, Tu é tremendo. Como nós vemos aqui nesse salmo da meditação do salmista. Quando ele começa a meditação dele, que não seja envergonhado, que meus inimigos não exaltem sobre mim. Então, essa reflexão, ele quer ser guiado. Como eu quero ser guiado, como nós queremos ser guiados. Porque a todo momento nós somos confrontados. O desejo de ter intimidade com Deus. Em todo tempo nós falamos sobre a intimidade. Nós temos que ter essa intimidade com o Senhor. Somente mediante uma aliança você pode ter uma intimidade com Deus. Nós não podemos dizer que eu não posso dizer para ninguém que eu sou de confiança ou eu confio, se eu realmente não demonstrar pelas minhas ações, pelas minhas atitudes e a intimidade. Por isso que a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo nos revela uma coisa tremenda. Se nós temos alguma coisa para fazer, se temos alguma coisa para falar com o nosso Deus, que nós venhamos entrar no nosso tameão, fechar a porta, conversar com Ele em segredo e Ele responderá. Isso quer dizer o quê? A intimidade. Se nós temos intimidade com o Senhor, somos íntimos do Senhor, não importa o que esteja acontecendo. Hoje no nosso país temos uma crise, uma epidemia que tem assolado, temos uma crise política que tem assolado também as nossas vidas, esse momento de instabilidade, mas a nossa confiança permanece no Senhor. Essa é a confiança, porque sabemos que do Senhor vem a salvação, que do Senhor vem o nosso socorro. E o salmista pede o desejo dessa intimidade. O salmista registra que Deus proporciona um relacionamento mais íntimo com os que reverencia, Ele ensina. Quando somos ensinados pelo Senhor e quando nós realmente aprendemos, nós somos conduzidos, somos guiados pelo Senhor. E isso o salmista pedia, como anteriormente nós lemos sobre a confiança e sobre a misericórdia, sobre o perdão do Senhor. O perdão. E isso, ele fala aqui nesse salmo, para que o Senhor não leve em julgamento o pecado da sua mocidade. Isso mostra que nós somos imperfeitos, mas ele tinha anseio, tinha um desejo de ser guiado pelo Senhor. E nós vemos aqui no reconhecimento que Deus é o seu Salvador. E nós não temos dúvida nisso. O salmista, as cartas do Novo Testamento, principalmente o apóstolo João, diz: filhinhos, não pequeis.
Mas se pecar, temos um advogado perante o Senhor. E o salmista conhecia Davi, conhecia a misericórdia do Senhor. Sabia que dele vinha a salvação. Então, quando nós compreendemos, isso é de uma intimidade. Eu sou íntimo, eu conheço, eu posso entrar no meu quarto, eu posso clamar, e eu sei que ele vai responder. Eu me traz à memória uma terça-feira que eu estava na matriz, e o nosso bispo, nos seus ensinamentos sábio, ele diz o seguinte: irmãos, não fique remoendo, não fique relembrando aquilo que Deus já te perdoou. Se Deus te perdoou, se o sangue de Jesus Cristo te purificou, para que ficar remoendo aquilo que Deus já perdoou? E o salmista aqui, ele fala a mesma coisa. Para que Deus não leve em julgamento, para que Deus use de misericórdia dos pecados da sua mocidade e dos pecados atuais. Porque nós pecamos, nós somos imperfeitos. E aquele dia, quando o nosso bispo falou isso, me trouxe a memória, me trouxe um conforto. Por quê? Às vezes nós erramos há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, e às vezes isso somos a nossa consciência, o inimigo tenta nos acusar. Mas se Deus já purificou, se Deus já perdoou, para que nós vamos continuar nos lembrando, nos remoendo aquilo? E sabemos que do Senhor vem a nossa salvação. E o salmista não tinha dúvida, como ele diz aqui: tu és o Deus da minha salvação. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia proteger e livrá-lo dos laços daqueles dos seus adversários. Só o Senhor. Eu fico observando que muitas pessoas... Quer ver, eu tenho um pastor que sempre falava essa frase, que algumas pessoas querem ver o insucesso. Na nossa gramática, não sei se está perfeito, é o insucesso de outras pessoas. Não deixa as pessoas trabalhar, não deixa as pessoas agir. O inimigo quer destruir, quer impedir, mas nós sabemos que o salmista, ele tinha plena convicção, consciência, que o nosso Deus é aquele que nos guia, que o nosso Deus é aquele que nos protege, o nosso Deus é aquele que nos socorre nos momentos mais difíceis. Como diz aqui, o desejo do salmista Davi era ser guiado pelo Senhor e ter intimidade com Deus e o seu reconhecimento de que Deus é o seu Salvador. Então, hoje, não basta. Tem um comentário que chega a dizer que pessoas chegam na igreja e não têm intimidade. Fica 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, mas não tem essa intimidade com Deus. Uma grande intimidade, a intimidade traz confiança. E a confiança, ela traz uma esperança. E isso o nosso Deus, ele vai produzir isso em nós. Como diz a palavra, que o Senhor nos revela: eu amo os que me amam. O que de madrugada me busca, esse me encontrarão. Então, essa é a confiança. Esse era o desejo do salmista: ser guiado e ter a certeza da salvação e do conhecimento do Senhor. Nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nós temos que depositar a nossa confiança, saber que a salvação vem do Senhor. O salmista, e nós vimos nesse salmo que intercalava meditação, oração, meditação, oração. E do modo como foi escrito, a inspiração do salmo. A inspiração do salmo nos traz uma firmeza nesse momento. Como eu falei, domingo passado, nós trouxemos a palavra
e aquela palavra do Senhor, ela fica remoendo, porque o nosso Deus, ele nos faz com que nós venhamos a lembrar tudo aquilo que nós meditamos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós oramos, e veio a cobrança. E eu falei, é interessante, irmão, quando o Senhor nos cobra, nós temos que ouvir a voz do Senhor, porque Deus, ele não se agrada do desobediente. Se o Senhor nos ensina, como o salmista, ele queria que o Senhor o ensinasse. E é tremendo que ele pede a todo momento que o Senhor o coloque à prova. Se realmente ele está no caminho reto, como diz aqui, no caminho de justiça. O salmista, eu estou conduzindo, eu estou fazendo, mas se eu estou no caminho, como diz a senda da justiça, o caminho do Senhor é estreito. E a Bíblia diz a todo tempo no Novo Testamento que existe dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. E Davi escolheu seguir pelo caminho estreito, como a senda da justiça, do justo, caminho estreito. Porque o caminho para o céu é um caminho de negação. Como diz, aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não é digno dele. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é a palavra do Senhor. O conhecimento, caminho da obediência. A Bíblia diz que o pecado da desobediência é como se fosse o pecado de feitiçaria. Nós fomos chamados para obedecer. Nós lemos um salmo que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e obedece. O pastor chega, mochinha, ela vem, malhada, ela vem. Porque ela conhece a voz do seu pastor, que é a obediência. Se nós não obedecermos, o Senhor não está conosco. Como diz aqui, eles foram levados cativo, como de Israel foi levado cativo. Por que não obedeceram o Senhor? Porque o Senhor chama a obediência. Ficou ali escravo na Babilônia, porque não ouviu a voz do Senhor. Não obedeceu, não seguiu os seus caminhos. Porque a Bíblia nos revela que o Senhor, ele corrige todo aquele que ama. E tem como filho. Se nós ouvirmos, se nós obedecermos, o Senhor nos adota ou nos traz como filho. E o caminho da obediência está no Senhor. O sacrifício de animais, então nada adianta. Não adianta eu subir 300 montes, não adianta eu fazer 500 jejum, não adianta se eu não obedecer, porque é vã. O princípio é a obediência. E a Bíblia aqui também nos relata, nos mostra o caminho da graça. Nós recebemos a graça do Senhor. Davi recebeu a graça do Senhor, pelo perdão, pela misericórdia. E isso o Senhor quer que nós venhamos a retribuir. Por isso que a Bíblia, ela nos relata, dá de graça o que de graça receber. Se Deus te abençoa, é para você abençoar outros também. Se você é agraciado, você tem que agraciar outras pessoas. Que nós, nosso próximo, quem é o nosso próximo? Aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que necessita do seu socorro. O caminho da graça. Com referência, o salmista menciona aspectos da graça de Deus. Então nós vemos o caminho do Senhor é o caminho de graça. Todos os caminhos do Senhor são amor. São reconhecidos e tratados pelo Senhor como a graça. Portanto, é preciso que demonstremos atitudes de graça. Essa atitude de graça temos que demonstrar. Não basta somente nós dizermos que abençoamos. Se eu sou abençoado, se a graça chegou até mim, eu tenho que retribuir. Tem um hino
bem antigo que nos traz a memória, que nos chama a atenção. Tudo que Jesus que te deu. Se tem graça, tem alegria, foi Jesus que te deu. Se tem amor, foi Jesus que te deu. Se tem dinheiro, foi Jesus que te deu. Se tu tem um bom emprego, foi Jesus que te deu. Se Jesus te deu todas essas coisas, é para você abençoar também o seu próximo, abençoar o seu irmão, estar com ele nos momentos. Como diz lá, eu estive preso, não foram me visitar. Eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Estava nu, não me vestiste. Então isso, irmão, é graça. Se tu recebeu, como diz o salmista, o caminho da graça, se você recebeu todas essas coisas, você tem que abençoar, você tem que compreender esse mistério de Deus em sua vida. E diz mais aqui o salmista, o caminho da perfeição. Então, o salmista, como diz, sobre a seda do justo, o salmista é uma pessoa que orava, se não me foge a memória agora, 7 vezes ao dia. Davi, ele tinha uma vida plena de oração. Buscava. Quanto mais nós oramos, nós temos intimidade. E quando nós ouvimos, quando você ora, conversa, e você ao mesmo tempo, você para ouvir a outra pessoa. Isso é igual casamento, mais uma vez. O esposo entra no seu quarto com a sua esposa, entra para um diálogo. Ela fala, ele ouve. Depois ele fala, ela ouve da mesma forma. E ali tem um consenso. Organiza a sua vida, o seu relacionamento. E ali naquela intimidade do quarto do casal, eles ficam íntimos, cada dia mais íntimos. Então é interessante, quando o esposo pensa, a mulher já está executando. Como pode ser isso? É intimidade. Como todos nós aqui, graças a Deus, servos de Deus, somos bem casados, às vezes tu está no serviço, queria chegar em casa, comer isso ou comer aquilo. Quando chega em casa, aquilo que você pensou no caminho já está o que você queria comer. Porque isso é intimidade, é o tempo. Porque isso é um relacionamento com Deus, é a mesma coisa. A Bíblia diz, ela nos revela que o Senhor, Ele sabe antes mesmo de nós venhamos pedir a Ele alguma coisa. Isso é intimidade. E o nosso Deus, Ele quer gozar dessa intimidade. Como diz, o caminho da perfeição. E o salmista, somos chamados para ser diferentes e fazer diferença. Se vós, pois, ser perfeito. E depois chama para a perfeição. Eu estava conversando com meu filho, uma coisa sobre que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos relata que nós venhamos, se alguém nos atingir, nos bater com uma face, dá outra face. Então, entramos num diálogo com ele sobre esse assunto, porque o Senhor nos ensina isso, que nós não devemos tratar ódio com ódio, mas se alguém nos tratar com ódio, temos que tratar com amor. Se alguém não é misericordioso para conosco, nós temos que ser misericordiosos com aquela pessoa. É difícil, é muito difícil, mas aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu do Espírito, porque nós vemos, irmão, que Jesus Cristo, lá quando estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele perdoou a humanidade. E isso nós temos chamado para a perfeição, como a Bíblia diz: se eu roubava, não roubo mais. Se eu não amava, eu tenho que amar. Mas ninguém ama, mas eu tenho que amar. Se todo mundo atira pedra, por que eu vou atirar pedra? Eu louvo a Deus que aqui a igreja é uma igreja consciente. A igreja, ela não é conduzida, não é uma pessoa, não é alienada. Ela pensa
ela analisa, ela tira a conclusão. E o Senhor trata-se do sentido moral completo, íntegro. Então, trata-se do sentido moral completo, íntegro. Então, isso é o caminho certo. É bom, faça. É digno, é moral, faça. Eu não preciso saber que as outras pessoas não fazem. Importante você fazer. Importante é eu fazer. Porque nós somos o povo de Deus. Nós nascemos de novo. Então, e outra coisa para nós encerrarmos aqui, de tudo isso ser perdão do pecado, da misericórdia, da misericórdia, para ser conduzido pelo caminho da justiça e pela misericórdia, reconhecendo que o nosso Deus é o nosso Salvador, conhecendo a graça de Deus que nós estamos nessa manhã. E esse salmo é tão maravilhoso que ele dá uma introdução. Ele é introdutório para o Salmo 26. Que o Salmo 26, ele já chega dizendo o seguinte: Senhor, olha só, Senhor, pois eu tenho caminhado em minha perfeita inocência, e no Senhor eu tenho confiança. Não acabarei, examina-me, Senhor, e testa-me, retira meu intelecto e o meu coração. Ele pede que o Senhor venha testar de tudo isso que ele falou, sobre conhecendo o Senhor, sobre o caminho reto, sobre a graça, sobre a proteção dele em Salvador. Ele começa o Salmo 26 dizendo, para que o Senhor teste ele. E é interessante que Daniel, quando foi testado, provado na balança, foi encontrado inocente. É tremendo, irmão. É o Senhor que nos justifica, é o Senhor que nos purifica. Então o salmista, ele faz uma introdução, podemos dizer assim, o Salmo 26. Senhor, julga-me, testa-me, se eu ando no caminho reto. Ou melhor, que eu estou andando na senda da justiça. Não basta caminhar, tem que estar justo, tem que estar pronto. O Senhor é um Deus maravilhoso e a perfeição vem do Senhor Jesus Cristo. Passando agora para o nosso pastor. Glória a Deus, aleluia. Tivemos uma lição sábia e abençoada em nome de Jesus Cristo. Nós falamos a respeito do que Davi faz, da oração dele, do clamor dele, colocando tudo diante do altar do Senhor. Nós estamos finalizando essa escola dominical, lembrando a igreja está nos acompanhando, os irmãos, e hoje à noite, nós vamos ter aqui um evento abençoado, online também, claro, e você não perde essa oportunidade. Anota aí direitinho, que às 19 horas nós vamos estar aqui, no culto online, daqui da Assembleia de Deus, Congregação Rio Verde, pastor Gessé, juntamente com alguns obreiros, que vamos estar aqui fazendo o querer de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus. Quero sempre te pedir que não esqueça de nos ajudar na obra de Deus. Nós estamos sempre aí com a campanha do quilo, você trazendo alguma coisa não perecível, arroz, feijão, sal, óleo, açúcar, tempero, as coisas assim, macarrão, óleo. Então, vai estar nos ajudando aqui a manter a ajuda dos irmãos que precisam dessa ajuda, desse período, dessa crise que nós estamos passando, e nós vamos vencer em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A próxima lição, irmão, vai ser no dia 3 de maio. E nesse dia 3 de maio agora, você que está nos ouvindo, isso é importante. Você que está nos ouvindo,
Participa da ceia. Entra no ADCG Campo Grande, Bispo Daniel Fonseca Malafaia, da igreja sede. Prepara aí o seu pão, seu suco de uva. Prepara a família que está em comunhão com o Senhor. E vamos participar da ceia junto com o nosso bispo da sede, em nome de Jesus Cristo. Qual horário? Vai ser de manhã. 9 horas da manhã nós vamos começar a ceia do Senhor. E vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Vamos orar por algumas pessoas, famílias que estão enlutadas nessa noite, nessa manhã. Pedindo a misericórdia de Deus para essas famílias que estão precisando da nossa ajuda, do nosso clamor, em nome de Jesus Cristo. E não deixe, irmão, de trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição na obra de Deus, para te manter nossos tributos aqui da igreja, em nome de Jesus. Fica de pé comigo, vamos orar. Você que está aí na sua casa, ora junto comigo, em nome de Jesus. Soberano Pai, na tua presença estamos nesta manhã. Te louvamos e agradecemos, Senhor, por essa escola abençoada que tu nos deste, em poder aprender um pouquinho da tua palavra, em poder adorar o teu santo nome, em poder exaltar a ti, Senhor, manifestando a tua graça e o teu poder, Senhor. Nos dá uma manhã abençoada, Senhor. Nos ajuda, nos orienta pelo teu Espírito Santo. Fala conosco cada dia, em nome de Jesus. Pai querido, aquela família ali que está enlutada, Senhor, visita o coração de cada um, consola com o teu Espírito Santo, dá vitória, Senhor, da glória, dê paz de Espírito a cada um de nós, Senhor, a igreja do Senhor, a todo o povo desta nação, Pai, brasileira, que revive, Pai, nesse lugar, Senhor, que nós venhamos, Pai, ter comunhão contigo, que nós possamos estar sempre ligados no teu Espírito. Manifesta o teu poder, Senhor. Ajuda o presidente da República, Pai. Orienta ele nas suas decisões, Pai. E juntamente os seus auxiliares, os seus ministros, Pai querido, governadores, prefeitos, Pai querido, e outros, Pai, que estão, Senhor, cooperando, Senhor, para que o país possa sair desta crise. Eu entrego tudo nas tuas mãos e já te agradeço por tudo. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre esta igreja e sobre todo o povo na face da terra que ama ao Senhor, não só de sempre. Amém. A paz do Senhor.